Ontem à noite, eu estava voltando da aula, depois de mais um dia. Um homem me abordou. Era para ser um dia normal, um dia qualquer, mas ele anunciou um assalto, depois de 900 metros. Fui estuprada. Subiram em cima de mim, invadiram o meu corpo. Eu não pude fazer nada. Não precisou de uma arma para me assustar. Eu já estava apavorada, sem saber o que fazer. Estava mal. Depois que ele terminou, ele me jogou na calçada, ali mesmo. Eu caí com a cara no chão. Fiquei ali por alguns minutos, deitada, caída, lembrando do que acabara de acontecer. Eu fiquei ali. Eu não sei quem é ele, eu não sei o que ele faz, mas eu sei que me estuprou. Eu sei. De longe eu vi as luzes de uma viatura de polícia. A minha vontade era de ir correndo até lá e pedir ajuda, mas as minhas forças não deixavam. Até que, enfim, Deus escutou meu chamado. A viatura começou a circular. E então eles me encontraram, ali, no chão. Ele achava motivo para brigar comigo todos os dias, por qualquer coisa, e a culpa era sempre minha. Eu não podia mais sair de casa, nem ter amigos, não podia mais falar com a minha família. Se eu fizesse isso, ele me bateria. E com medo de ficar sozinha, eu aceitava calada. Ele sempre chegava em casa tarde, gritando, me colocando medo. Me xingava, chutava a cama para eu me acordar. Dizia que eu era ridícula. As ameaças aumentaram. Ele me seguia na rua, sempre dizendo que meus pais pagariam por isso, por eu ter saído de casa. Eu comecei a trabalhar e ele sempre ficava na porta me esperando, o tempo todo me ameaçando. Se eu não retirar a queixa, ele dará um fim na minha família. Quando eu o conheci, ele não era violento. Ele não mostrava quem realmente era no começo. Sabe a pessoa que tem várias faces? Que tem resposta para todas as perguntas? É boa para as pessoas na rua. Quem vê fala, nossa, essa pessoa não é assim. Tem estudo, tem profissão boa, tem tudo para ser uma pessoa educada. Sabe conversar com qualquer pessoa. Mendigo, prefeito, advogado, juiz. Mas com a companheira dele em casa, quando abre a porta, deixa tudo de bom que tinha lá fora. As ameaças começaram quando eu comecei a trabalhar. Ele não acreditava em mim, achava que eu ficava com outros homens no meio da rua. Ele me ameaçava de morte. Teve um dia, cheguei do serviço e no fundo do meu quintal tinha um terreno e tinha um buraco onde ele ia me enterrar. Várias vezes falou que ia me matar, dar facadas, cortar meu corpo em pedacinhos, ia enterrar e que ninguém ia me encontrar. Ele cavou uma cova. No dia em que eu vi aquele buraco, fiquei apavorada. Procurei ajuda. Eu fui na delegacia da mulher e eles me encaminharam para um abrigo. Senão eu não estava viva hoje. Ainda estou fazendo tratamento psicológico para ter ânimo. Esses dias, juntei todos os comprimidos e fiquei uns 3 dias dormindo. Tipo uns 3 dias de coma, assim. Não acordava. Eu não via mais razão para viver. Queria destruir aquela vida, porque não estava mais fazendo sentido para mim. Ele era meu melhor amigo quando aconteceu. A gente foi numa festa e
No momento ele me ofereceu uma bebida. Era uísque, eu senti um gosto estranho. Não sabia o que tinha ali, disse pra ele. Isso daqui tá diferente, não é o que você me deu mesmo. Ele falou que não era nada, que era normal. Daí, como eu estava meio mal, ele disse pra gente ir pra casa. Fomos pra casa, continuei, me senti meio mal, não sabia direito o que estava acontecendo. Fomos direto pro meu quarto. Lá então eu só lembro que ele mandou eu tirar toda a roupa. E daí, como eu estava desorientada, eu não sabia o que fazer. Eu tirei. Depois, eu não lembro de nada do que aconteceu. Nada. Só acordei no outro dia com uma poça de sangue nas minhas pernas e com um roxo nos machucados aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu chamei uma amiga minha, que era vizinha, para ir comigo até o hospital. Só que lá não me atenderam e ele ainda fez um deboche dizendo que o problema não era dele, que a culpa não era dele por ter algo tão grande. Foi assim que aconteceu. Se ele fosse um estranho, eu até que não estaria tão revoltada. Eu sofri violência quando eu tinha 17 anos de idade. A primeira vez que ele me bateu, ele estava muito bêbado. Foi num bar. Ele me deu um tapa na cara. Em outra ocasião, ele me bateu porque nós estávamos em uma festa e eu perdi o cartão dele que dava acesso ao acesso VIP da festa. Ele me bateu na frente de todos os amigos dele. Ele começou a me tratar mal, cada vez mais. Ele se mostrava mais agressivo, qualquer coisa ele gritava muito comigo. Me tratava muito mal, me batia, eu emagreci muito. Tenho problemas nervosos por causa disso. Preciso tomar remédios controlados. Ele começou a me ameaçar. Eu não podia sair de casa, não podia sair com os meus amigos, não podia fazer nada. Talvez eu seja apenas mais uma vítima qualquer que se deixa levar por um fio de esperança. Eu tenho sido agredida pelo meu marido desde que éramos namoradas. Tínhamos nossa filha bebê ainda e eu morava com os meus pais e ele com os pais dele. Hoje nossa filha tem 14 anos e já presenciou mais uma cena de violência. Foi quando ele quebrou uma garrafa de vidro na minha cabeça, atingindo os meus olhos e eu fiquei cega de um olho. Minha filha, ao ver tudo isso, sempre me dá conselhos e para que eu peça ajuda para alguém. Mas eu não tenho esse tipo de coragem. E acredito que muitas mulheres que passam pela mesma situação que a minha também não têm coragem. Tenho culpa por deixar que tudo isso aconteça, até porque temos uma filha pequena, mas o medo é maior. Eu sinto muito por todas as mulheres que passam pela mesma situação que eu, mas desejo que sejam fortes. Eu espero que todas as mulheres sejam mais mulheres que eu, que não percam as esperanças e nem a esperança de serem felizes, mas por você, não pelos outros.